Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Clara. Muito obrigado a MO Partners pela oportunidade de estarmos aqui juntos com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Tavares, sou supervisor técnico comercial da Asvotec Termoindustrial e responsável técnico pela unidade de acoplamentos especiais Asvotec Straub. Ok? Eu vou fazer uma apresentação para vocês, um pouquinho aqui da linha de acoplamentos e abraçadeiras, e mais ao final um pouco eu estarei respondendo eventuais perguntas que surgirem, ok? Bom, como eu me apresentei há pouco, aqui estão também os meus contatos, o telefone direto da minha mesa, 3879-8735, o celular, que é também o WhatsApp, e o e-mail, ok? Falando um pouco da nossa motivação em usar acoplamentos e abraçadeiras, deixamos essa imagem como uma imagem de impacto para que nós possamos aí começar a raciocinar um pouco sobre as soluções da Asvotec. São soluções inteligentes, de montagem rápida, descomplicada, sem manutenção periódica. Então, uma vez que você instalou a peça, é o suficiente para que ela dure aí pelo menos 30 anos, que é a expectativa de vida útil do produto. Falando um pouquinho da nossa agenda, falaremos sobre conceitos de acoplamentos e abraçadeiras, falaremos um pouco do histórico, certificações, normas, type approvals, acoplamentos para união de tubos, abraçadeiras para reparo de tubos. Vamos mostrar alguns vídeos com testes práticos e falaremos também sobre elementos elastoméricos. Bom, falando um pouco do histórico da Asvotec, é uma empresa estabelecida em Montemor, 100% brasileira, 55 anos de existência no mercado, figurando há mais de 35 anos como único fabricante nacional dos acoplamentos e abraçadeiras Straub no Brasil. A Asvotec ela opera algumas unidades de negócios, entre elas equipamentos de processo, tais como trocadores de calor, reatores, vasos de pressão, colunas de destilação, entre outros equipamentos. Também trabalhamos com sistemas térmicos de combustão, como flare, fornos, queimadores, tochas, pilotos e outros equipamentos. Também trabalhamos com válvulas especiais, borboleta, gaveta, concêntrica, excêntrica, bleeder e outros tipos de válvulas. Temos também a célula de service para partes e peças e também para serviços no cliente. E a mais recente unidade de negócios, que é a parte de energia fotovoltaica. Todas essas informações podem ser encontradas no nosso site www.asvotec.com.br. Nós temos um contrato de licenciamento e transferência de tecnologia com a Straub, Suíça, e somos um dos 4 fabricantes em todo o mundo. Quem é fabricante? Suíça, Canadá, Japão e nós aqui no Brasil. Estamos junto com a MO Partners, que é o nosso parceiro de negócios, é o nosso representante no Rio de Janeiro, que está já há algum tempo trabalhando conosco, e nós com eles. Esta é uma foto da nossa unidade Fabril, situada em Montemor. Estamos num terreno de 200 mil metros quadrados, com 20 mil de área construída, e contamos hoje com um efetivo de quase 300 pessoas. Estamos trabalhando aqui, obviamente, por motivo de eloquência, estou sem máscara, mas estamos trabalhando, tomando todas as medidas e todas as medidas de segurança do combate e prevenção do coronavírus. E falando um pouco agora do histórico da Straub, para vocês entenderem um pouco sobre essa parceria. A Straub ela é pioneira em soluções para engenharia de tubulações. Eles estão há 53 anos no mercado, presente em mais de 40 países, e eles são integrantes do grupo Aliaxis, com mais de 14 mil colaboradores em todo o mundo. Eles possuem hoje uma escala produtiva de cerca de 400 mil peças ano. Nós atendemos essencialmente todos os mercados disponíveis hoje, entre eles óleo e gás, químico, petroquímico, alimentício, saneamento, mineração, siderurgia, construção naval, cimentos, defesa, energia, fertilizantes, mobilidade, papel, celulose, offshore
entre outros, inclusive shopping centers, etc. O conceito é muito simples, onde existe uma tubulação, existe sim a possibilidade de se utilizar uma abraçadeira ou um acoplamento. Lá na Suíça eles tratam como coupling e repair coupling, aqui no Brasil nós tratamos como acoplamentos e abraçadeiras. A gente vai falar um pouquinho mais de conceitos daqui a pouco para que vocês possam entender essas nuances, tá? Falando um pouquinho de presença comercial, a gente tem uma ampla e experimentada rede de distribuidores e representantes autorizados em todo o Brasil, com atendimento em todo o território nacional. Vocês olham os pins aí no mapa, a maioria deles estão concentrados na região sul-sudeste, porém, eles atendem a todos os estados brasileiros, tá? E um pouco mais embaixo ali vocês veem também o logo da MO, que é o nosso parceiro de negócios aí. Bom, através desse QR Code, situado do lado esquerdo da tela de vocês podem escanear aí e já vai direto para a nossa página com os contatos das respectivas empresas para que vocês tenham uma fluidez aí nas informações, tá bom? Bom, falando um pouco de métodos de união comuns, né? Nós temos soldas, nós temos flanges. É o conhecido do mercado, é o que muita gente hoje usa, porém o objetivo aqui não é abolir esses métodos, e sim mostrar uma tecnologia que já está presente há mais de 5 décadas no mercado e que vem, sim, a coexistir com essas tecnologias, tá? Então, novas eras, novas tecnologias. A tecnologia Straub, a Zotec, ela traz absolutamente otimização de tempo e de recursos. Olhando uma metáfora simples aí, do lado esquerdo do notebook versus a máquina de escrever, tá? Então, onde tudo começou foi no segmento naval, na década de 60, para a substituição de uniões convencionais, com tecnologia pioneira, rápida, versátil, leve, compacta, fácil instalação, durável e livre de manutenção. O resumo da ópera é: de nada adianta você ter uma hidrodinâmica muito boa, muito bonita, e carregar efetivamente peso na sua embarcação. Então, esse é um dos pontos aí chave do produto, redução de peso e outras características aí que a gente vai falar um pouco mais à frente, tá? Então, a proposta da tecnologia é flexibilidade, ganho de layout, redução de peso, ganho de velocidade de montagem, redução de custos operacionais e de ensaios não destrutivos, tá? E olha só essa imagem do lado esquerdo, o ganho de layout, como você pode colocar um tubo paralelo ao outro sem problema algum, sem ter que derivar, sem ter que fazer nenhuma situação aí que gere adaptação ou outro tipo de situação mais complicada para o operador. Tá? Bom, existe um estudo, esse estudo ele iniciou no Reino Unido, é um estudo que ele é muito voltado ao controle de perdas do segmento de saneamento, porém, ele é muito aderente ao modelo de negócio de qualquer controle de perda, seja numa refinaria, seja numa plataforma de petróleo, ou seja numa indústria, que é necessário você realmente, de fato, controlar as suas perdas, porque existem fluidos que ou eles são perigosos, ou eles são custosos ao seu processo, e isso, esse tempo de parada, ele realmente tem um custo além daquele que vai se enxerga no reparo em si. Então, ele é constituído, esse estudo, né, ele é feito pela IWA, Water Loss Task Force, em 4 pilares básicos. Então, o primeiro é a velocidade e qualidade dos reparos. Então, de nada adianta você ter um produto ultra high tecnológico, porém, que ele te coloque muito tempo para se instalar. Gerenciamento da pressão dessa linha, isso é muito importante quando a gente fala dos nossos acoplamentos e abraçadeiras, porque principalmente as abraçadeiras, elas permitem o reparo da linha em carga. Então, vocês não precisam fechar essa linha para poder fazer o reparo. Então, também o terceiro pilar é o controle ativo de vazamentos. Então, quantos eventos efetivamente você tem de vazamento naquela linha, para que você possa fazer um plano de manutenção, um plano de controle de manutenção eficaz e eficiente. Então, e o quarto é tubulações, gestão de ativos, seleção, instalação, manutenção, renovação e substituição. Aí é, de fato, a questão do que tem para trás e para frente
dos acoplamentos e abraçadeiras, em termos de bomba e equipamentos periféricos aí, e também dimensionamento adequado desses produtos, tá? Não vou me aprofundar muito em cima desse estudo, é só para dar uma base superficial, para que vocês entendam também a profundidade dessa solução, onde ela pode chegar, tá bom? Normas aplicáveis a padrões construtivos dos produtos. Bom, é muito simples. Vamos imaginar aqui um flange ASME B16.5, onde a gente encontra uma junta de vedação para esse flange, na norma ASME B16.21. O mesmo se refere, por exemplo, a um acoplamento, onde se encontra ele em normas alemãs, na DIN 86128, acoplamentos para tubos parte 1 e 2. As normas 53, 504, 505, 517 e 53479, elas dizem respeito à fabricação de elastômero e também estão aderentes à ASTM D2000. Existem também normas ASTM para a construção e aplicação dos acoplamentos, a IMO, que é a Organização Internacional Marítima, a ISO também, então ela já cerca um pouco a questão da resistência a fogo para alguns elementos, com elementos elastoméricos, com a sua devida proteção, obviamente, e também acoplamentos mecânicos para uso em sistemas de tubulações em navios e tecnologias marítimas. E não menos importante, os produtos são qualificados de acordo com a IACS URP2, que é uma das normas mais exigentes para o uso naval, para a construção naval. Poucos de vocês, ou muitos talvez conheçam, a IACS, ela é uma organização guarda-chuva, onde embaixo dela estão todas as certificadoras, como DNV, BV, Lloyds, RINA e as outras demais. Então, os requisitos, de acordo com o RP2, eles são extremamente exigentes para confiança e segurança operacional do produto. Então, leia-se que se nós podemos usar isso em embarcações offshore, o coeficiente de segurança dele é muito alto, que também permite o uso em indústrias que largamente a gente faz aplicações no meio industrial também. Bom, falando um pouquinho da identificação, todos os nossos produtos eles possuem identificação falando de modelo, falando de diâmetro externo do tubo, ele tem um track number, que a gente chama de número de série, que diz respeito a toda a rastreabilidade do produto, de onde veio a chapa, de onde veio o parafuso, pino, tratamento, de onde veio a borracha, quais são os testes associados de laboratório, indica-se também o torque de aperto dos parafusos, qual o material do elemento de vedação, mês e ano de fabricação. Todos os elastômeros são produzidos de acordo com a norma ASTM D2000, então nós temos todas as grades de especificação que regem os testes básicos aí para que torne o produto aceitável pelo nosso controle de qualidade e também esteja aderente ao projeto original da Suíça. Então, os laboratórios, os nossos fornecedores fazem teste de ruptura, abrasão, deformação permanente, envelhecimento acelerado e impacto. Todos esses testes validam e dão a confiabilidade a respeito da durabilidade do produto de até 30 anos. Não menos importante, quando o composto passa por um processo de mistura, é feita a curva reométrica, tá? A curva reométrica é um teste laboratorial que mostra qual vai ser o comportamento do composto antes mesmo dele entrar em produção, dele entrar em série de produção. Como ele vai se comportar num processo de extrusão, ou de conformação, de prensa, ou quando ele vai entrar num autoclave, vai depender muito do processo que vai ser adotado. As formulações, elas sofrem cargas diferentes aí, tá? Aqui são as certificações e Type Approvals que os acoplamentos e abraçadeiras possuem. Então, eles são homologados e testados de acordo com as prerrogativas da IACS URP2. E os testes associados aos acoplamentos são estaqueidade, vácuo, que é a pressão negativa, vibração, resistência a fogo, ruptura, pulsação e pull-out, que seria a tração axial. Então, esses são todos certificados. Não menos importante aqui, a ElectroSwiss, que é um certificado para aplicação em área classificada, ou seja, área com risco de explosão. Como é um produto
que não abre chama, que não produz fagulha, precisa só de um torquímetro para poder fechá-lo, ele pode ser muito bem usado em áreas já classificadas, tá? Aqui está do lado direito um print da norma, quais são os testes realizados e quais são as notas e referências de onde se encontra dentro dos apêndices dessa norma esses testes. Essa é uma norma de uso comum, então ela é disponível também para download da internet. E caso os senhores tenham interesse, nós podemos sim enviar para vocês, tá? Nós temos também aqui hoje um presente muito especial para você que está aí do outro lado participando com a gente. Fica com a gente até o final, que a gente vai, posterior a essa webinar, iremos passar para vocês um certificado de participação deste treinamento online, tá bom? Nossas conexões, elas têm como vantagem algumas permissões, tá? O que elas permitem? Compensar diferentes diâmetros. Então, lógico que dentro de algumas tolerâncias de diâmetros, ela permite fazer algumas compensações. Ela permite desvios angulares, sendo que no menor diâmetro iniciados em 5 graus e no maior diâmetro 1 grau. Ela acopla tubos desalinhados axialmente, então, eventualmente, o teu projeto está lá, o tubo está um pouquinho desalinhado, ela corrige até 3 milímetros aí de discrepância, e ela também permite distanciar as extremidades dos tubos. Isso também é uma coisa muito bacana, que você pode aproveitar aí algumas vantagens do produto em termos de flexibilidade axial, ou mesmo de movimentações aí por conta dessa flexibilidade. Temos aí um novo QR Code, para vocês acessarem o nosso catálogo completo e conseguirem entender um pouquinho melhor dessas particularidades de acordo com cada modelo. Logicamente que estamos aqui totalmente à disposição de vocês para entender suas dúvidas e tirá-las, independente de estar ou não estar no catálogo a informação, tá bom? Vamos lá? Vamos agora a conceitos. Você deve estar aí do outro lado agora falando, poxa, mas o Rodrigo falou de acoplamentos e abraçadeiras, mas que raios de diferença que tem? Para mim é tudo abraçadeira. Não, vamos lá. Acoplamentos. Acoplamentos, vocês veem na foto, tem 2 tubos, tem 2 elementos aí, corpos cilíndricos, separados entre si. Qual que é o objetivo dele? Unir esses tubos. É simples assim, não tem erro, de forma muito simplória, unir tubos. Abraçadeiras, qual é a proposta dela? Vocês veem aí, eu tenho um tubo já unido, ele é um tubo inteiriço aí, só que ele sofreu um furinho, um dano, uma fratura, alguma coisa, eu vou reparar esse tubo. Vamos aludir aí ao band-aid. Você machucou seu dedo, você vai lá, você põe um band-aid e resolve aquele sangramento. Vamos assim dizer, tá bom? Benefícios. É um sistema independente, você não precisa ficar amarrado com o fornecedor de tubo para comprar um acoplamento que tenha que ser exatamente para aquele tipo de tubo. Então, essa é a grande vantagem do produto. Ele é um sistema independente, ele é adotado para qualquer tipo de tubo, tá? É uma conexão flexível, a montagem é fácil, descomplicada, é super tranquilo para montar o produto, tá? Ela é segura, ela não tem risco de fogo ou explosão, ela reduz ruídos e vibrações e é econômica, tá? Por que ela é econômica? Porque justamente o tempo de montagem, ele é muito rápido, tá? Ele é muito rápido, não precisa preparação especial da superfície do tubo e outras coisas mais. Então, a gente tem mais benefícios aqui ainda. Se a gente fosse falar de benefícios, 5 horas da tarde seria pouco. Nós temos esse tempo calculado para que a gente fique junto aqui. Então, eu vou ser o mais breve possível, mas que eu passe a mensagem da forma mais clara também, que a gente possa aqui, para que você saia sem as dúvidas que você talvez tenha entrado aqui. São peças robustas, engenheiradas, é um sistema sem peças soltas, é um all-in-one, ok? É um sistema de vedação progressiva, ou seja, quanto maior a pressão, melhor é a vedação. Vamos aludir um pouco ao sistema de retentores, tá? Por exemplo, existem lábios dinâmicos que trabalham ali. É um sistema de ancoragem progressiva, é uma vedação absolutamente compatível com o seu processo, por isso a gente sempre pergunta alguns dados de operação para entender qual é o elemento de vedação mais aderente e adequado ao seu processo. É uma tecnologia suíça, produção e assistência 100% nacional aqui com a gente, tá? É um mini compensador de movimentos axiais, ele não faz todo o trabalho de uma junta de expansão, por exemplo, mas ele faz boa parte dele.
É 100% mecânico, sem calor ou chama, não requer preparação especial das extremidades dos tubos. É só tirar a rebarba. Não tem que biselar o tubo, não tem que fazer canal, não tem que fazer ranhura, tá? É compatível com todos os tipos de tubos. Logo, se você tem um diâmetro que é compatível entre os materiais, você pode ter um estoque absolutamente reduzido. Tempo de instalação também reduzido e baixo nível de torque. Não precisa dar um baita nível de torque para que o produto tenha estanqueidade. Toda a tecnologia ela está voltada ao elemento elastomérico, que tem uma dureza adequada ao seu processo para garantir a resiliência do produto e a questão de aguentar ciclos térmicos, inclusive, tá bom? Bom, aqui a gente está falando um pouquinho da linha de produtos, a linha praticamente completa. Nós temos a Metal Grip e a Grip, nós vamos falar um pouquinho de cada um dos produtos, mas aqui é só um overview. A Fire Fence, que é para situações onde há risco iminente de incêndio. A Asvorep 300, que é uma braçadeira de reparo. Lá embaixo a Flex, que é uma união. A Plastipro, que é destinada a tubos de polietileno de alta densidade. E a Open Flex, que é para reparo de tubulações também. Bom, aqui vamos fazer uma comparação rápida. Um conjunto de flanges versus um conjunto de Metal Grip. Então, olha só, custa menos um par de Metal Grip montado e olhando o contexto geral, não olhando o custo de peças versus peças, mas sim o contexto geral, que é o quê? É solda, ensaio não destrutivo, ajudante, permissão de trabalho, tempo, manutenção da vedação com o tempo. Você colocou uma junta de vedação num flange e errou, sinto muito, você vai ter que trocar essa junta e colocar outra. O acoplamento, ele permite o replay. Então, essa é uma das vantagens também do nosso produto. Então, nós enxergamos aqui do lado esquerdo 2,1 quilos no conjunto versus 8,6. É uma diferença gritante, tanto em ganho de layout quanto em ganho de peso, também quanto à operação, né? É um produto extremamente mais manipulável, melhor, mais fácil de se aplicar. Nós temos na linha de acoplamentos, eventualmente, dois tipos de cockpit aqui. Nós temos a Flex, que ela é flexível axialmente. O que isso quer dizer? O tubo sofre algumas movimentações em detrimento a contração e expansões térmicas. E o que acontece? Esses trechos eles tendem a se movimentar e a Flex ela acaba absorvendo essas movimentações. Até 6 polegadas ela absorve 5 milímetros e acima disso 10 milímetros. A Metal Grip ela já tem uma outra proposta. A Flex atende tubos metálicos e não metálicos, a Metal Grip ela já leva metal no nome para dizer o quê? Eu só funciono para tubos metálicos, tá? Então, ela tem retenção axial, ela é uma linha mais pesada, vamos assim dizer, em termos de robustez e resistência para as aplicações em si. Então, o que acontece aqui dentro desse contexto? A Metal Grip, ela tem esses anéis de ancoragem que retêm axialmente os trechos dos tubos, não deixando com que eles se soltem nos processos. Então, a seleção de um produto e outro também vai depender de uma análise técnica bem apurada, bem inteligente, para que a gente possa determinar com segurança se um ou outro vão ser adequados, ou se os dois, combinados em algumas situações, podem ser realmente os mais adequados para o seu processo, para o seu projeto, tá? Então, olhando um pouquinho da tecnologia e engenharia implantada no produto, a Flex ela tem a vedação progressiva. Então, vocês olham a foto da esquerda aqui, a imagem, ela tem lábios de vedação dos dois lados. Então, existe um gap entre uma parte e outra do tubo, justamente para ele fazer o trabalho de contração e expansão, de fazer a movimentação. E o fluido atua nessas câmaras aqui, nesses lábios de vedação, fazendo essas vedações acontecerem. Já do lado direito, vocês enxergam a Metal Grip, que ela tem também a vedação progressiva e a ancoragem progressiva, que quanto maior é a pressão, melhor é a vedação e a ancoragem. Ela crava na superfície do tubo cerca de 0,1 a 0,3 milímetros no tubo. Porém, é o suficiente para que não ocorra a separação desses tubos. E aí eu vou mostrar um pouquinho mais para frente o quanto esses anéis de ancoragem eles podem efetivamente suportar aí de pancada de
de tração axial. Os elementos de vedação, eles variam sempre de acordo com a aplicação, em função de temperatura, fluido, ciclagem térmica, a pressão de trabalho, a concentração desse fluido. Uma realidade é você aplicar essa linha numa tubulação com água ou esgoto, e outra realidade é você atuar com essa linha numa tubulação de H2SO4, concentração de 40%, temperatura de 60 graus e pressão de trabalho de 16 bar, por exemplo. Então, a gente faz sempre essas distinções aqui, que são aplicações gritantes de diferentes criticidades, e que a gente tem um olhar clínico muito legal aí para fazer essas aplicações, tá bom? Temos também soluções para temperaturas de trabalho de até 250 graus centígrados, e a gente já está falando um pouquinho de aplicações para a linha de vapor de baixa, tá? Nós temos aí o EPDM HT, que é capaz de suportar esse tipo de situação, tá bom? Nós temos agora aqui, falando um pouquinho de acoplamentos com retenção axial da linha Metal Grip, reforçando ali no post-it, que a gente colocou na apresentação, ela é somente a tubos metálicos, e na foto da direita, nós temos um arranjo de suportes. É muito importante dizer que qualquer conexão mecânica que se preze, não se deve colocar o peso de carga radial, tá? O peso do sistema sob responsabilidade do acoplamento. Então, aqui nós temos um arranjo de suportes, a montante e jusante do acoplamento, que são capazes de prover a segurança operacional suficiente para que não ocorra este evento do tubo, do acoplamento segurar o peso do sistema. Então, a Metal Grip ela é produzida de 48,3 até 609 milímetros. Aí tem os dados de pressão de trabalho, no menor diâmetro até 67 bar, e no maior diâmetro 6 bar, tá bom? E aí os padrões construtivos inerentes a cada diâmetro aí. Nós temos uma linha de corte para trabalhar com as carcaças já em aço carbono galvanizado a fogo, os parafusos e eixos com aço carbono com geomete, que é um tratamento anticorrosivo, é resistente a 800 horas de salt spray, ele é livre de cromo hexavalente, ele não tem metais pesados, como cromo, mercúrio, nada que seja agressivo também ao meio ambiente. Então, além de ser ecologicamente correto, ele resiste a 800 horas de salt spray. Alguns dos nossos concorrentes utilizam outros tipos de parafusos que resistem a 100 horas de salt spray somente. Então, a gente alude aqui um pouquinho até, brincando, aquele comercial da Duracell, onde mostra o coelhinho lá correndo mais que os outros ficando para trás justamente, tá bom? Então, mostrando um pouquinho de como atua os anéis de ancoragem, eles marcam superficialmente o tubo, tá? É muito superficial, lembrando, 01, 03, nada que ofenda a superfície do tubo, tá? Então, aqui temos algumas espessuras mínimas do tubo, perdão, só voltando aqui. Essa pode ser uma dúvida que você já esteja aí, mas qual é a espessura mínima do tubo aceitável para que eu possa utilizar uma Metal Grip? Então, de 26 até 60,3 é no mínimo 1,5 de parede de tubo, né? A espessura mínima do tubo para que ele possa ter segurança operacional. De 66 até 114, 2 milímetros, de 127 até 168, 2,6, e acima de 168, 3 milímetros, a gente até recomenda que vocês nos consultem caso a caso, tá bom? Bom, aqui é um vídeo onde nós mostraremos como funciona o efeito da ancoragem axial, tá? Dos tubos, tá bom? Opa, travou um pouquinho, travou. Vamos lá. Qual que é a tendência? Só um pouquinho aqui para mostrar para vocês que eles colocaram duas setas, uma em cada sentido, uma oposta à outra. O que acontece? A tendência é que os tubos tentem se separar à medida em que a pressão ocorre. Mas lá, rema para trás, você vai para frente. Então, é mais ou menos este o conceito básico. Por isso, deve se respeitar um tubo e outro na montagem. Caso contrário, o tubo teria uma
deflexão angular indesejada, tá? Bom, falando um pouquinho sobre a segurança operacional do produto, essa é uma foto de um teste que nós realizamos na fábrica. Talvez você que esteja aí do outro lado tenha já vindo na nossa fábrica e presenciado esse teste. Se você veio, parabéns, foi muito legal estar contigo nesse dia. Um teste, no mínimo, interessante, onde nós pegamos 2 segmentos de tubos, tá? Unimos com uma peça de 8 polegadas, que corresponde a um externo de 219 milímetros, e submetemos a uma pressão de trabalho de 24 bar, içando esse conjunto todo, tá? E dando uma carga axial, tentando separar essas extremidades com a metal grip de 16 toneladas. Elas não se separam, tá? O que acontece? É o mesmo que a gente pendurar 16 Volkswagen Up embaixo da peça. É uma metáfora interessante, mas ao mesmo tempo poderosa para mostrar a capacidade do produto, tá bom? Bom, vamos fazer uma comparação aqui de tempo de montagem agora. É meio brutal que vocês vão ver aqui, mas é bem interessante. Uma flange soldada, de acordo com requisitos, né, bem, assim, digamos, cartesianos, de 48,3 milímetros, de 1,5, em média, vai demorar umas 4 horas, dependendo se o soldador for mais ágil, 3 horas, que seja, mas 4 horas e 18 minutos por peça, montar uma peça. Enquanto a metal grip, você demora 10 minutos por peça. Você monta 25 peças de metal grip enquanto você monta um flange soldado. Essa é a diferença, tá bom? Bom, vou mostrar um pouquinho da confiabilidade do produto agora, através desse vídeo, tá? Esse vídeo é um teste também que a gente faz aqui na fábrica, tá? É um teste bem interessante. E o que acontece? Colocando a pressão de operação, tá? Coloca aí uns 24 bar. Depois coloca uma pressão de teste aí. Um pouquinho mais. Depois a gente coloca 4 vezes o fator de segurança, que é o designado de acordo com a ISS para naval, né, como pressão de teste. E depois a gente faz um teste um pouquinho mais ousado, vamos assim dizer, e a gente submete a peça a uma pressão excessiva. Essa peça, ela foi projetada para atuar com uma pressão de trabalho de 56 bar e de 84 como pressões de teste, tá? E aí eles jogaram uma pressão muito maior, quase 150 bar, tá? E aí a atuação dos lábios de vedação junto com os anéis de ancoragem funciona. Aí eles vão trabalhando aí na superfície do tubo, eles vão se inclinando, né? Então, mesmo depois de deformada a peça, ela ainda manteve a estanqueidade. Comparando um pouco mais, em cima de flanges versus acoplamentos, nós temos aí uma deflexão angular de 1,5 graus. E com 10 graus nada acontece com a metal grip, sendo que no catálogo a gente fala em 5 graus, tá? Esse teste que eu vou mostrar para vocês, ele foi feito aqui na Azultec. Nós temos lá no nosso canal do YouTube, vocês podem procurar por Azultec Termoindustrial. Nós fizemos uma live técnica dia 8/7, mostrando um pouquinho mais da segurança. Eu vou adiantar o vídeo e narrar um pouquinho melhor para vocês aqui o que aconteceu. Nós temos aqui do lado direito um manômetro, 2 segmentos de tubo unidos com um acoplamento grip, tá? Nós vamos pressurizar essa linha, tá? Nós pressurizamos ela aqui a 60 bar, tá? E aí a gente entende que, às vezes, dentro de uma embarcação, ou dentro de uma empresa, onde quer que seja, acidentes, eles podem acontecer. Lembra que a gente falou de deflexão angular de 5 graus, no menor diâmetro? Então, a gente está falando desse conceito aqui agora, tá, gente? O que acontece aqui, ó? O tubo está pressurizado a 60 bar. Esse cara pulando em cima do tubo sou eu, tá? Vocês podem ver aqui do lado direito o manômetro caiu, porque houve um deslocamento de fluido aqui, pelo aumento de área aqui. E nós vamos
mostrar para vocês que não teve nenhum vazamento aqui, tá? Justamente porque os anéis de ancoragem acompanharam essa deformação. O lábio de vedação lá dentro também fez o seu trabalho e acompanhou isso. Depois eu faço o quê? Nós fazemos o que aqui? Nós pressurizamos novamente esse conjunto com 64 bar aí, que seria a pressão de trabalho para offshore de acordo com a IACS e o RP2. E aí eu mostro para vocês um pouquinho que a deflexão angular ocorrida aqui, ela foi muito mais que os 5 graus. Tá bom? Esse QR Code aqui do lado, ele te joga justamente para dentro dessa live técnica, tá bom? Beleza? Mostrando aqui um pouquinho agora de aplicações. Então, ela pode, inclusive, funcionar para tamponar cap. Ela, aqui nessa foto de baixo, é no nosso centro de pesquisa e desenvolvimento de combustão. Tá? Além de unir tubos com essa proposta, ela também pode servir para aplicações com válvulas. Então, é preferível, às vezes, ao operador não soltar 32 parafusos de cada lado, e sim soltar um de cada lado aqui, afastar o conjunto, sacar e fazer a manutenção de forma rápida e inteligente. Bom, aqui é um projeto que nós participamos em um cliente de mineração, eliminando solda. Ele teve um menor dimensionamento de bomba, porque não teve a previsão aí de liras, porque a linha Flex, ela faz a flexibilidade axial do sistema, e como ele teve somente trechos retos, ele pôde prever uma bomba um pouco menor, tá? Aqui um pouco mais de ganho de layout. E para instalar um acoplamento para união de tubos, é necessário ter um distanciamento mínimo de 5 milímetros entre um tubo e outro, apenas reforçando esse tipo de recomendação. Então, através desse 3D aqui, como vocês veem, é justamente essa recomendação e, lógico, fazer o torqueamento das peças, tá bom? Então, aqui vocês veem que foi feito o torque e pronto. Vamos lá. Bom, falando um pouquinho da Flex. Flex ela é para tubos metálicos e não metálicos, com a diferença de o tipo de arranjo de suportes é um pouco diferente. Por quê? Porque ela não tem retenção axial. O que ela faz? Ela faz a flexibilidade axial do sistema. Então, a montante jusante, você tem diferentes tipos de suporte. Você tem uma base fixa e outra deslizante. E requer também, onde não mostra aí na foto, mas ela requer pontos de ancoragem, tá bom? É muito importante para que você garanta a estabilidade do sistema, ok? Os suportes são sempre montados no mesmo arranjo aí, tá? No mesmo sentido. Então, se eu tiver um outro conjunto de acoplamentos do outro lado, eu vou ter um fixo e um móvel, na mesma disposição. Um fixo e um móvel. Não um móvel e um fixo, depois um fixo e um móvel, porque aí com certeza vai dar problema. Bom, aqui nós temos um pouquinho das linhas. Então, nós temos a Flex 1L, Flex 2, Flex 3, 3.5, Flex 4. O que muda? A abrangência de diâmetros, largura e classes de pressão. Tá bom? Mostrando um pouquinho o defeito da vedação progressiva da linha Flex, como que funciona. Tá? Então, existem dois tubos, um separado do outro, e mesmo que mais. Aqui é um pouquinho agora de uma situação real, onde a gente fatiou uma flex e mostra o movimento axial do tubo. Então, o tubo aqui embaixo se movimentando, a carcaça estática, porque ela não toca a superfície do tubo, quem faz o trabalho justamente o lado da vedação. Um pouco aqui no meio, vocês veem uma cinta metálica. Ela também é um acessório que nós vendemos junto com o produto para evitar a sucção da borracha pelo sistema quando em situações de vácuo, ok? Bom, aqui um pouquinho de suportações, um pouquinho de aplicações. Aqui é um sistema de pasteurização, swing, foi feito na Itália.
totalmente com os nossos acoplamentos da linha Metal Grip aí, tá bom? Bom, tenho vácuo no meu sistema e agora o que eu faço? Tá? Usa a cinta interna. Ela previne falha contra evento de vácuo, ela permite um afastamento um pouco maior entre os tubos quando no momento da instalação, te dando um pouco mais de flexibilidade aí também na hora de executar o seu projeto, tá bom? Ela aumenta a vida útil do elemento de vedação, quando com produtos mais agressivos, porque é uma área de constante passagem de fluido, e ela tem um custo adicional irrisório, tá? Olhando de uma forma mais descomplicada, aí o que acontece, né? Imagina só se eu tenho um tubo com uma deflexão angular um pouco maior, ele vai tocar o interno aqui dessa borracha, e ele pode até danificar essa borracha, tá? E o que acontece se não tem essa cinta interna aqui, minha gente? O que acontece? Falha, tá? Por que falha? Porque o vácuo puxa a borracha para o lado de dentro, tá bom? Bom, falando um pouquinho do teste de vácuo agora com a cinta interna, a peça aí já está submetida a vácuo. E aí o operador soltar os parafusos, vai girar a peça, mostrando que os lados de vedação continuam fazendo totalmente o seu trabalho, porque o manômetro ali não tem queda nenhuma, ou queda no aumento, né, no caso de pressão. Super importante, proteger o produto de atmosfera agressiva, então quando a tubulação for enterrada, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho lá uma aplicação numa plataforma de petróleo. Qual é a recomendação? Envolve o produto numa torofita, wax tape, densotape, ou qualquer outro filme plástico termorretrátil, ou então, alternativamente, você pode pintar a peça, tá? Mas é altamente recomendável para que aumente a vida útil do produto, principalmente em atmosfera salina. Bom, falando rapidamente, tubos PAD sem solda, nós temos a linha Plast Pro, que ela substitui termofusão e eletrofusão em elementos, aí 3 elementos. Então, são 2 abraçadeiras do lado externo, um elemento metálico por dentro com um revestimento Rilsan, que faz o papel de um espigão. Tá? Não vou me aprofundar muito nessa linha, que ela é muito voltada ao mercado de saneamento, e aqui nós estamos falando um pouquinho de maritime e offshore, mas apenas para que vocês tenham conhecimento, ela é produzida de 63 até 355 para multipropósito aí, tá bom? Vou passar rapidamente essa parte. Nós vamos falar um pouquinho de abraçadeiras de reparo agora, tá bom? Bom, tanto a Flex e Metal Grip possuem sistema de vedação progressiva, e o mesmo ocorre para a abraçadeira OpenFlex. Ela também tem um sistema de vedação progressiva, porém ela é para reparos um pouquinho mais curtinhos. Já para uma situação mais exigente, com reparos de tubos de 60 milímetros até 600, a gente recomenda a Asbo Rep 300, que ela tem um sistema de vedação reticulado, tá bom? E ela compreende até 150 milímetros de reparo. As abraçadeiras de reparo, normalmente, elas são constituídas de peça única, ou seja, se você solta o parafuso, não tem risco dele cair, porque tem um parafuso, ele tem um anel O-ring, que faz a retenção dele no elemento aqui do eixo, tá bom? Do outro lado, é um eixo roscado e puncionado, que não sai para as laterais, ou seja, ele está ali pronto e colocado ali para você não ter esse problema, tá bom? Bom, o que mais? O elemento de vedação, ele é rebitado na carcaça do produto, com rebite de inox, e não deixa também com que o elemento de vedação caia também na hora da aplicação, tá bom? Então, aqui do lado direito, falando um pouquinho dos padrões construtivos e dos seus respectivos elementos de vedação. Bom, falando um pouquinho mais de abraçadeiras de reparo, eu quero que você preste atenção aí do outro lado agora, na cota C de medida, que é justamente a área útil que permite o distanciamento entre os lábios de vedação, tá? Então, a linha Flex, Straub OpenFlex 1, ela compreende de 35 a 62, a linha 2, 91 milímetros, a linha 3, 127, a linha 3,5, 227, e a linha 4, 350 milímetros de reparo, tá bom? Já a abraçadeira de reparo
A Svohep 300, ela permite um reparo de um perímetro de até 150 milímetros, ela tem 300 milímetros no total, e ela é constituída aí também de inox e com as fixações em aço carbono devido também aos seus níveis de torque, tá bom? Bom, aqui nós vamos mostrar um pouquinho do efeito da vedação da Svohep quando a tubulação está em funcionamento com 8 bar de pressão, com fluido água, e aí um teste, né, um piloto que nós fizemos para mostrar a eficiência do produto mesmo antes de dar o torque. Ele está só apertando os parafusos ali e já vai fazer a contenção desse vazamento de forma muito rápida, tá bom? Ele vai começar o processo de torque alternado, é sempre muito importante fazer o torque alternado, tal como é feito em flanges, para garantir aí o deslizamento das pistas aí de encontro da carcaça, etc., de forma igual, tá? Então, veja, nem terminou o torque e já fez o estancamento aí dessa linha, tá? Bom, da linha de acessórios, nós temos para auxílio da montagem dos produtos o grampo de instalação, para ajudar no fechamento dos acoplamentos das abraçadeiras, perdão, da linha OpenFlex e a Svohep, e para as linhas Svohep e OpenFlex superiores a 6 polegadas, nós já temos a cinta de instalação para poder ajudar a aproximar esses elementos aí quando abertos. E nós temos também o anel interno, que é para aplicar em tubos plásticos superiores ao diâmetro de 160. Tubo plástico, quando ele, no caso, eu estou falando aí de união, tá? Quando você tem duas extremidades, quando você dá o torque, existe o risco dele murchar para dentro, dele deformar e isso falhar a vedação. Então, esse anel interno é para dar resistência mecânica às extremidades internas do tubo, tá bom? Que opção eu tenho quando a largura da abraçadeira não compreende a largura ou o perímetro do meu dano? A gente tem a opção aí de sacar um trecho desse tubo, fazer um spool, carretel, tá? Aí a gente faz isso com 2 acoplamentos. Legal? Para instalação não pode faltar torquímetro, lixa ou lima, pincel ou marcador para as extremidades, soquetes e pontas allen. Gente, é muito importante, principalmente o torquímetro. Nem mais e nem menos que o indicado nas etiquetas. E a razão é muito simples. Se você der pouco torque, a estanqueidade fica comprometida. Se você der muito torque, você vai forçar mecanicamente esse elemento de vedação, ele vai perder sua resiliência e, por consequência, a durabilidade do produto fica comprometida. Tá? Vamos mostrar um pouquinho agora de portfólio para vocês. Sistema de pasteurização, que a gente mostrou um pouco atrás, que reduz o consumo de energia em 25%, foi aplicada na linha de condução de água, ele é totalmente concebido em inox, então o produto ele foi aderente a esse tipo de aplicação também, tá? Temperatura de trabalho 85 graus, 1,5 bar aí de pressão, nos diâmetros de 48 até 209, foram 5.000 peças vendidas para esse cliente. Esse tipo de aplicação que a gente falou um pouco mais cedo, aqui em embarcações também ganhando bastante layout, facilitando. Não existe certo ou errado em termos de sentido de aplicação, o que fica mais fácil para o operador, onde fica mais fácil para ele apertar esse parafuso, tá bom? Bom, aqui temos um pouco mais de aplicações. Aqui, uma flex com sistema de tirantes, o cliente precisava ter retenção axial, e nesse diâmetro nós não tínhamos como atender com a Metal Grip, lembrando que o limite da Metal Grip é o diâmetro de 609, ele fez o atirantamento. Nós temos também aplicações em caminhões de combustível de aviação, um pouco mais de aplicações, aqui também, aqui com tirantes novamente, peças aí com mais de 14 anos de uso no mercado, e também estão expostas ao tempo, tá? Mais aplicação. Aqui nós temos também a opção de fazer a GT, chamada OpenFlex GT ou Metal Grip GT. O que é isso? É justamente a possibilidade de uso desse tipo de tomada para colocar um registro ou um manômetro para vocês inspecionarem essa linha. Isso aí substituindo o famoso colar de tomada, tá bom? Aqui nós temos alguns exemplos de
Aplicações, eu não vou entrar no detalhe, mas nós temos as FPSOs, que nós atendemos já de alguns clientes do mercado de offshore, tá? Nós temos bastante experiência nesse mercado, e inclusive nós temos aí 2 contratos grandes com a Petrobras, 2 contratos globais de fornecimento de abraçadeira e acoplamento, e também aí com as operadoras de plataformas, tá bom? Nós temos aqui um pouco mais de aplicação, a foto da esquerda é justamente a linha de metal grip, que foi instalada na P74, 7576, seção onerosa 77, da seção onerosa Petrobras, onde nós comercializamos o sistema de recuperação de calor chamado VRU, que é a sigla de Waste Heat Recovery Unit, tá? E nós instalamos todas essas peças nas linhas de exaustão. Aqui um pouco mais de aplicação, bem interessante, que aqui para soltar o conjunto são 2 parafusos, o cara da direita aqui já fez esse trabalho, e o pessoal da esquerda está aqui trabalhando para soltar os estojos do outro lado e poder sacar esse conjunto. Então, veja que o ganho de tempo do lado direito ele é extremamente maior do que do lado esquerdo, tá bom? Um pouco mais de aplicação aqui, Sabesp. Barrilete de bombas também, para colocação de válvulas, e é isso. O que a gente oferece aos nossos clientes, tá? Isso é o over delivery, o que a gente entrega mais. O que é muito bom para a gente, falamos o mesmo idioma, estamos aqui, tudo em português, Brasil. Nós temos assistência técnica especializada, pode ser ela feita por mim ou pela equipe. Nós temos treinamentos sobre aplicações e produtos. Nossa equipe também, ela tem todos os treinamentos para poder fazer aplicações embarcadas, então rio de sabotagem, tudo. Então a gente também tem materiais técnicos muito densos sobre a linha de produtos, e nós fazemos desenvolvimentos tecnológicos ponta a ponta, inclusive trocas de tecnologia quando o cliente deseja. Tá? Deixando aqui, reforçando os meus contatos, Rodrigo Tavares, sou responsável técnico da unidade de acoplamentos especiais da Asvotec. Tá? Eu deixo agora alguns minutinhos para que a gente faça as respostas às perguntas. Eu vou dar uma olhadinha aqui no que foi publicado, tá? Para que a gente possa respondê-las. Já existem algumas perguntas aqui, tá? E a gente pode já ir respondendo isso para vocês, tá bom? De antemão, eu deixo aqui os meus agradecimentos a todos que estão participando e os que estão fazendo as perguntas aqui. Eu vou ler as perguntas, porque de repente a pergunta do seu colega pode ser a sua dúvida também, tá? Então vamos à primeira pergunta. Como esta tecnologia é superior ao processo de solda? Bom, vamos lá. Nós falamos um pouquinho no começo que o processo de solda, ele compreende alguns ensaios. O processo de solda, por exemplo, se você for conceber um projeto 100% com solda, para que você garanta a flexibilidade do sistema, você fatalmente vai ter que prever liras em algum momento. As liras, para que tenha flexibilidade axial desse sistema, esse sistema consiga absorver aquelas movimentações. Isso tudo implica num contexto um pouco mais amplo. E qual é o contexto um pouco mais amplo? É você ter uma bomba um pouco mais parruda. Essa bomba ela vai ter que tocar um pouco mais forte essa linha, porque o primeiro ponto de perda de carga é curva, né? Então, o ponto de perda de carga é curva, e é o primeiro ponto também de corrosão. Já com o processo de acoplamentos, você já pode eliminar essa solda e trabalhar com trechos retos de forma muito tranquila e muito segura. Então, você já vai eliminar ali mão de obra qualificada, você vai eliminar ensaios não destrutivos, custos substanciais também, e o seu cronograma ele vai andar muito mais rápido. O feedback de um dos nossos clientes em alguns projetos é que a obra dele andou 5 vezes mais rápido, com 1/3 apenas do efetivo que ele precisava realmente. Tá? Em quais materiais os acoplamentos são produzidos? Essencialmente, o cockpit inicial dos acoplamentos, eles são em inox 304, porém nós produzimos também 316L. Nós produzimos também em duplex, super duplex. Isso vai depender muito da tua aplicação, da tua necessidade, tá bom? Eles também são produzidos em aço carbono com tratamento galvanizado a fogo aí, tá? Então vai depender muito. Outra pergunta, podemos remover o acoplamento após a instalação? Muito boa essa pergunta, tá?
tá anônimo aqui, eu não sei realmente o seu nome, mas acredito que seja até a mesma pessoa que esteja fazendo essa pergunta, é muito legal e muito pertinente. Uma das grandes vantagens do produto é justamente poder reaproveitá-lo. Você pode, sim, remover o produto após a instalação e utilizá-lo novamente, desde que analisadas algumas questões como a integridade do produto, isso a gente pode auxiliar você nesse processo, tá bom? Quais são os testes de resistência a fogo certificados pela Straub? Os testes certificados pela Straub são de acordo com a ISO 19921 e ISO 19922. É um teste com tubo pressurizado, com fluido água, e a conexão ela passa 30 minutos, aí 800 graus e chama direta, ela tem uma proteção chamada Fire Fence, que é justamente uma grade de resistência a fogo, é um polímero intumescente que protege a borracha interior do cozimento ou da consequente falha, portanto. E depois desses 800 graus a 30 minutos, se coloca 2 vezes ainda a pressão de trabalho como teste, tá bom? E ela não vaza. Então, é ISO 19921 e 19922. Todos esses testes também estão abarcados dentro da ISS URP2, tá legal? O acoplamento ou o tubo estão sujeitos a algum tipo de corrosão, como corrosão em fissuras ou corrosão galvânica? Olha só, a corrosão galvânica, ela precisa de algumas condições para que ela aconteça, né? Então, por exemplo, uma linha flex já não tem muito esse risco, por quê? Não tem nenhum componente metálico tocando a superfície do tubo. Então, para que a corrosão galvânica aconteça, eletrolítica, precisa ter a troca eletrolítica propriamente dita. Então, você precisa ter a influência do fluido com o externo do tubo e com a conexão para que isso aconteça. E a linha flex, ela justamente faz o quê? Ela é um isolante elétrico, a linha flex. Aí você me diz assim, tudo bem, mas eu posso colocar depois algum acessório para que eu tenha condutividade elétrica para chegar lá no meu anodo de sacrifício? Pode. Existe um grampo, um clipe que a gente coloca para o lado de dentro, que garante isso, mas a corrosão galvânica, esse evento ela não acontece. É muito raro disso acontecer, até porque os diferenciais elétricos, os materiais encontrados com os materiais confeccionados, são muito baixos, então são níveis aceitáveis ainda que não deixam com que esse evento ocorra, até porque os elementos de vedação, eles fazem também a contenção do produto para que ele não avance para o lado de fora. Qual é a expectativa útil, de vida útil de um acoplamento? Depende muito do teu fluido, do teu processo, do ambiente que ele se encontra, mas eu posso afirmar que em média de 30 anos, nós temos aplicações datadas aí de 87 intactas até o momento, tá bom? Qual é o comportamento do acoplamento com expansões térmicas e contrações? Como isso é calculado? Bom, todos os cálculos foram feitos pela Straub com relação à expansão e contração na linha flex. A linha flex de 48 até 168, ela absorve 5 milímetros, tá, de expansão e contração por trecho, e a linha Flex 2, ela absorve 10 milímetros. Óbvio que, olhando o contexto geral de um projeto todo, é preciso colocar um sistema de cálculo de elementos finitos para entender como o sistema como um todo vai se comportar de acordo com essas permissões. E aí a gente vai ter que ter alguns inputs para que a gente possa fazer isso de uma forma muito consciente, tranquila, segura e responsável para caramba, tá? Bom, eu acho que essas são as perguntas todas que eu li aqui. Eu gostaria de deixar o meu mais profundo agradecimento e gratidão à M&O Partners pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. Agradeço ao Ian, ao Félix, à Clara, a todos os envolvidos neste processo, nesse projeto da Technical Thursdays, que hoje é quarta, mas é o nome de batismo do evento, que sempre acontece às quintas. É um prazer poder ter tido essa oportunidade de apresentar um pouco mais dessa tecnologia. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, tanto nós quanto com a M&O, para que nós possamos desenvolver projetos com vocês. Nós gostamos muito de avaliar projetos e de entrar realmente no cerne da questão de poder auxiliar vocês a encontrar soluções tecnológicas de ponta. Esse é o viés, esse é o DNA da Zvutec, esse é o viés, esse é o DNA da M&O. Por isso, nós trabalhamos em conjunto hoje nesses projetos. Clara, Félix,
Muito obrigado pela oportunidade e passo a palavra para vocês agora. Excelente, muito obrigada, Rodrigo. Obrigada à nossa audiência, conforme falado pelo Rodrigo e por mim no início. Toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, nós recebemos um parceiro diferente e nós teremos mais um dia com a Asvotec, será no final de outubro. Muito obrigada mais uma vez, um grande abraço. Obrigado, um abraço.